Cara, tá muito engraçado ver os jornais da esquerda aqui tratando esse encontro do Lula com o Trump como, olha, o Lula, ele conseguiu. Aqui, ó, em menos de 24 horas, o presidente Lula ressurgiu das cinzas e não sei o que lá, que com a derrota do Messias ele tinha sido enterrado o governo e agora o Lula ressurgiu das cinzas. Caramba, que coisa patética, bicho. Esse pessoal tá tentando vender esse negócio como uma grande vitória do Lula, sendo que todo mundo viu que foi um troço altamente controlado lá pela equipe do Lula para tentar mostrar que o Lula estava ali como o Trump, coisa e tal, tentando defender o Joesley Batista, evidentemente. E aí depois ele foi lá para a embaixada para fazer o discurso dele na embaixada, porque ele não poderia falar aquelas coisas que ele falou na embaixada se fosse para a imprensa americana, né? A imprensa americana, bicho, nem repercutiu a coisa, bicho, aqui, ó, não tem a repercussão nos Estados Unidos foi zero. Ninguém falou do encontro do Lula com o Trump lá na Casa Branca, porque não teve nada, não teve encontro, não teve nem comunicado conjunto depois, né? Mas o pessoal aqui tratando, não, porque o Lula ressurgiu da cinza. Meu amigo, isso dá impressão de desespero, cara. Eu acho que é um desespero muito forte isso daí. Até porque, tem, em outro tom que o pessoal adotou, que, por exemplo, a Amorim agora o Trump pensará duas vezes antes de contrariar o Brasil. A Amorim avalia que a iminência do encontro com Xi Jinping levou o Trump a buscar Lula. Foi o Joesley Batista que trouxe o Lula, né? Mas, enfim, estão colocando aqui como se, né, o Trump, que não sei que tá desesperado atrás do Lula. Meu amigo, o Lula tá perdendo a eleição, o Amorim, o Trump tá cagando pro Lula. O Trump tá preocupado em negociar com o Flávio Bolsonaro ano que vem. Esse é o ponto no final das contas, né? Essa história de que o Trump tá preocupado com o Lula e não sei o que lá, não foda-se, o Lula tem mais um ano de governo, agora tem esse resto de ano do governo dele e acabou. O Trump não está preocupado com isso. É impressionante que a esquerda vê bolsonarismo isolado após encontro entre Lula e Trump. Caramba, o bolsonarismo não está isolado, meu amigo, porque o bolsonarismo tem os bolsonaristas para votar no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro esse ano. Não vai ter problema de falta de voto aqui, que Trump está isolado porque o bolsonarismo dependia do Trump e coisa e tal. Que lorota. Olha o desespero desse pessoal para tentar recuperar o espaço. Mas é uma coisa importante. Lembra, é o que eu falo para vocês, nesse momento, a gente está no momento de fazer alianças para a eleição. Não é momento ainda de convencer ninguém a votar no Flávio, a votar no Lula. Isso vai ser depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo que vai chegar nesse momento. Agora é aliança, né? E o que está acontecendo? Com a derrota do Lula na questão do Messias, os partidos todos se afastaram do Lula. Tá todo mundo vendo o Lula como um pato manco. Isso daqui é uma tentativa meio desesperada, chega a ser cômica, né? De tão desesperada, de tentar mostrar que o Lula tá vivo ainda. Não, o Lula ainda tá vivo ainda. Aqui, o Cutuco, ele ainda responde ainda, que ele tá vivo ainda, não morreu, não. Né? É basicamente isso que consiste aqui. O I love you do Trump para Lula broxou os patriotas. Olha só, isso vai ser bom pra gente mais adiante, tá? Por quê? Porque o Lula tava vendendo essa ideia de que ele ia bater no Trump. Como é que ele tá batendo no Trump e falando I love you do mesmo tempo? Que negócio é esse de bater no Trump e ficar amiguinho do Trump e ficar ligado ao Trump, né? Das duas, uma, tem alguma coisa errada nessa história, né? Então é isso aí. Vamos entender o que tem aqui de repercussão dessa coisa, como é que a esquerda tá tentando fazer a repercussão desse encontro do Lula. O Lula ressurgiu dessa. O pessoal tá muito triste, cara. Eles estão desesperados, cara. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Capso e essas notícias foram sugeridas por Beth Pinto, o tigrinho do Peter, celular do Vorcaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Em menos de 24 horas, o presidente Lula ressurgiu das cinzas, né? Aqui, ó, com menos de uma semana de vida, a ideia de que o governo... Ó, peraí, não era em menos de 24 horas? Como é que era? É uma semana, né? Porque realmente já tem uma semana que foi a votação do Messias, né? A ideia de que o governo acabou com a derrota da indicação do Messias para o STF morreu precocemente em 3 lances. A operação da Polícia Federal contra o Ciro Nogueira. O que tem a ver? Tem a ver. Sabe o que tem a ver com isso? É como eu falei para vocês, o Lula tá perdendo apoio do Centrão. Apoio do Centrão é importante, gente. Eu já falei eu não gosto do Ciro Nogueira, não gosto do Valdemar, não gosto do Ciro Nogueira, o pessoal do Centrão, do Rueda também, não gosto de nenhum deles. Mas a verdade é, para a eleição é importante ter o apoio deste pessoal. A gente não pode prescindir desse apoio. Essa pureza patriótica de que tem que ser o que não só o pessoal da direita, a gente se fode na eleição, porque o pessoal ideológico vai vir pro nosso lado, a gente sabe disso. Mas, lembra, tem uma parcela da população brasileira muito significativa que se você não for na casa do cara, não bater na porta dele, vem cá, filho, vamos votar, vamos lá votar, pô. Se não for o pastor lá da igrejinha, se não for o líder comunitário, não for o cabo eleitoral lá na casa do cara, puxar o cara para ele votar, ele não vai votar. E aí você perde isso daí, porque os cabos eleitorais da esquerda vão estar lá, né? Você sabe, né? O Lula já está separando um dinheiro bom para fazer essa compra de voto aí, esse convencimento do pessoal, né? Então é importante ter o apoio desses partidos
pro Flávio Bolsonaro. Além disso, enfraquece o Lula. Se esses partidos vão para o lado do Flávio, enfraquece o lado do Lula, e o Lula fica vendido nessa eleição sem conseguir aprovar mais nada daqui até o final do ano, né? Então aqui, a visita do presidente Lula à Casa Branca e a aprovação do marco regulatório dos minerais críticos. O Lula conseguiu tudo, não sei o que lá. Sendo que ele não conseguiu nada, né? A operação da Polícia Federal, eu cheguei a levantar a hipótese mesmo que se fosse um movimento do Lula, né? Porque, embora tenha sido aprovado pelo André Mendonça, essa operação contra o Ciro Nogueira foi um pouco diferente das outras, né? As outras operações da PF, no caso do Banco Master, eram mirando um monte de gente, eram 80, 90 pedidos de busca e apreensão e prisão de um monte de gente, não sei o que lá. Dessa vez foi só focando no Ciro Nogueira ali. Dizem que vai ter uma focando no Alcolumbre agora, eu não duvido. Se for esse tipo de coisa, é porque a PF está querendo mesmo, né? O André Mendonça tá aprovando, porque a PF pediu a operação, né? Por que não aprovar? Realmente o Ciro Nogueira está envolvido no caso do Banco Master, assim como o Alcolumbre também, mas o problema é que o Lula está criando um problema para ele mesmo, porque no final das contas, esse desenvolvimento do Banco Master vai chegar no Lula do mesmo jeito. O Lula está querendo punir esse pessoal porque eles estão se afastando do governo. Mas isso vai chegar no governo de qualquer jeito, né? Esse pessoal estava com o Lula no governo, né? Enfim, eles estão dizendo aqui que isso daqui trouxe o Lula de volta, né? Aprovação do marco regulatório dos minerais críticos, e nem estava comentando isso, nem foi significativo esse tipo de coisa, né? Então esse pessoal está colocando aqui, não, que ele ressurgiu das cinzas com esses eventos aqui. E, sinceramente, é ridículo isso, bicho. É ridículo, realmente. Mostra um certo desespero aqui. Olha aqui a Folha de São Paulo, esquerda vê bolsonarismo isolado. Não porque o bolsonarismo contava com o Trump para mexer nas eleições. O pessoal tá achando que o Bolsonaro vai ganhar, que o Flávio Bolsonaro vai ganhar, só porque o Trump iria mexer nas eleições aqui, não sei o que lá. E porra nenhuma, meu amigo, que negócio é esse, cara? Não tem lógica nenhuma isso. Aliás, o Lula tá tão perdido com essa história que olha só o que disse o Lula aqui, ó. Se o Trump tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu, disse Lula. Ele está se referindo ao fato de ele ter ganhado as eleições de 2022. Mas, Lula, em 2022, o presidente americano era o Biden, né? E algumas pessoas até acham que o Biden interferiu sim, mas interferiu para te ajudar, né? Então o Biden ganhou, né? Então, assim, mas eu não acho que tenha sido isso não, tá? A única interferência, entre aspas, que eu vi do Biden na eleição foi ele dizer que o resultado da eleição deveria ter sido respeitado. Mas isso todo mundo sabia, que o resultado da eleição deveria ser respeitado, não deveria haver golpe nenhum de Estado depois das eleições, né? Então, assim, eu não considero isso uma interferência. Isso é a situação normal das coisas, né? Não consta que ele tenha feito interferência além disso. Mas tem os institutos de verificação de fatos e coisa e tal. Meu amigo, o governo brasileiro estava correndo atrás disso do mesmo jeito. Não ia acontecer do mesmo jeito esse negócio, né? Acho um absurdo. Sim, o TSE meteu o dedão na balança lá, tentando censurar a direita, só a direita, mas aí o problema é do TSE, não é dos institutos de verificação de fato. A gente até viu que a maior parte da censura que vinha lá do grupo do TSE não era nem de verificação de fato, era o Xandão mandando, eu quero censurar fulano aí, procura alguma coisa para censurar fulano aí, né? E foi assim que aconteceu. Então não teve interferência interna em 2022, eu não vi nenhuma interferência significativa, né? Aí a imprensa, lógico, né, veio tentar ajudar o Lula, né? O blog do o I love you do Trump para Lula, que broxou os patriotas. Meu amigo, o Trump tá cagando pro Lula. O Trump recebeu o Lula lá, protocolar, é lógico, a JBS é uma grande empresa lá nos Estados Unidos, é uma empresa que, diga-se de passagem, contribuiu para a campanha do Trump lá nos Estados Unidos, colocou dinheiro na campanha do Trump lá nos Estados Unidos, então é lógico que o Trump receberia o cara lá por amizade ao Joesley Batista, mas eu não sei não, cara, a impressão que dá é que foi para tentar apagar o incêndio da JBS lá mesmo, não teve nada além disso nessa história não, né? O fato é, na imprensa americana nem se falou disso. O grande assunto do dia foi o encontro do Papa com o Marco Rubio, né? O Marco Rubio estava no Vaticano ontem, foi se encontrar com o Papa e há uma relação meio conflituosa entre a Casa Branca e o Papa Francisco. No final, na imprensa americana, ninguém nem falou desse evento, até porque não teve, né? Teve um monte de jornalista que foi lá na Casa Branca para ouvir a declaração conjunta do Lula e do Trump, para saber. Não teve declaração conjunta, não teve nada. Ou seja, o Lula foi lá, conversou com o Trump sem nada, não tinha nada para entregar para ele, não chegaram a acordo nenhum, não chegaram a lugar nenhum. O Lula correu para a embaixada para tentar dar a versão dele nesse negócio. Só propaganda, né? E aqui está dizendo o Cruzeiro, aqui, o pessoal do fiasco controlado, Lula na Casa Branca e a versão que o governo tentou vender ao Brasil. Na verdade, isso foi um grande pastel de vento, não teve nada. O que chama atenção é o fato da esquerda tentar vender isso como uma grande vitória. É sinal de desespero deles no final das contas, tá?